Oi, gente, estou de volta com os nossos estudos. Hoje eu vou prosseguir com o Principiante Espírita, naquela segunda parte, que nós já terminamos na playlist, a primeira parte, que era sobre os princípios, né? As noções do Espiritismo. E agora a gente está na segunda parte, que é a solução de problemas pela doutrina espírita. Nós já fizemos o vídeo da pluralidade dos mundos, que era dos parágrafos 105 a 107, e hoje a gente dá continuidade com o título A Alma, que vai dos parágrafos 108 a 115. São pequenininhos, por isso que eu vou fazer tantos parágrafos, tá? 108. Qual a sede da alma? A alma não se acha localizada num determinado ponto do corpo, como geralmente se pensa. Ela forma com o perispírito. Então, se você não sabe o que é perispírito, tá o vídeo aí no Principiante Espírita explicando, tá? Mas peri, em torno, espírito, né? Então, em torno do espírito, isso é o perispírito. Ela forma com o perispírito um conjunto fluídico penetrável e se assimila a todo o corpo com o qual constitui um ser complexo. Então, a alma não se acha localizada num determinado ponto do corpo, ela está unida ao perispírito, tá? E com ele faz um todo complexo, ou seja, complexo porque não é uma coisa só, são várias partes juntas, né? Então, é a alma com o perispírito. E ainda tem um que ele chama de duplo etérico. Também já está no vídeo aí do Principiante Espírita, tá, gente? Poderíamos comparar assim? Assim. A morte não passa de um desdobramento. Poderíamos comparar a criatura a dois corpos semelhantes na forma. Então, imagina dois corpos, né, com formas semelhantes. Interpenetrados um no outro, durante a vida, mas separados depois da morte. Então, quando se morre, a alma larga a carne, não é isso? A carne fica aqui na terra e ela segue com o perispírito, tá? Por ocasião da morte, um dos corpos é destruído, enquanto o outro subsiste. Durante a vida, a alma atua mais particularmente sobre os órgãos do pensamento e do sentimento, tá? Ao mesmo tempo, interna e exterior. Isto é, ela irradia de dentro para fora. Pode até isolar-se do corpo, transportar-se para longe e manifestar a sua presença. Existem vários casos de desdobramento, né? Inclusive na literatura católica, de alguns santos que se estavam num lugar, num clausura, não sei o quê, e apareciam em outro lugar, né? Pode até isolar-se do corpo, transportar-se para longe e manifestar a sua presença. Provam-nos as observações e os fenômenos de sonambulismo. Para quem não conhece, né, eu sugiro também que dê uma olhada na parte da teosofia, dentro do espiritualismo, né, da teoria dos 7 corpos, né? E segundo essa teoria, o nosso espírito verdadeiro, ele vem se revestindo de corpos até chegar à Terra. Nosso espírito real está na 7ª dimensão. E aí vem entrando os corpos, né? Ele vai se cobrindo de corpo, por isso perispírito. É como se, por exemplo, se você vai para o mar, você não precisa botar um escafandro, senão você não consegue respirar lá dentro. Então, é como esse escafandro seria um corpo, digamos. Então, cada vez que o espírito vai para uma faixa de vibração, ele tem que se revestir da matéria inerente àquela faixa. E assim ele vem se revestindo de corpos até chegar na 3ª dimensão, que é a da Terra, e ele fica
quando ele encarna, com 3 corpos. Ele tem que, os 3 juntos chamam-se o corpo astral. Só que esse corpo astral, ele está, na verdade, são esses 3 corpos que o Kardec fala, que é a alma, o perispírito e o duplo etérico, que é a alma, o perispírito e a carne. A carne, quando morre, a carne vai embora, levando esse duplo etérico, a alma e o perispírito vão. Só que isso que ele chama de alma, no esoterismo, se chama corpo causal e tem o corpo dos sentimentos. Então, cada corpo ele é a sede de alguma faculdade nossa. Então, os sentimentos estão num determinado corpo e a nossa mente está num outro, o corpo mental. Entendeu? Então, a gente vai, à medida que a gente vai evoluindo, voltando para se integrar com o nosso espírito que está na 7ª dimensão, nós vamos descartando esses corpos. Quem já leu André Luiz vai ver que existe, e Paulo, nas epístolas dele, numa delas ele fala da segunda morte. Na segunda morte, nada mais é do que você se desvencilhar do corpo mental e daí em diante não precisar mais reencarnar na Terra. Ok? Prosseguindo. 109. A alma é criada ao mesmo tempo que o corpo ou ela lhe é anterior? Depois da existência da alma, esta constitui uma das mais importantes questões. Por isso que de sua solução decorrem consequências de alta significação. É a única capaz de explicar um grande número de problemas até aqui insolúveis, por não o haverem analisado. Uma de duas. Ou a alma existe antes da formação do corpo, ou não existe. Não há meio termo, quer dizer, ou não existe ou não existe, né? Com a pré-existência, ou seja, se há uma alma antes do corpo, tudo é explicado natural e logicamente. Sem a sua pré-existência, surgem dificuldades a cada passo. Então, a existência, a situação espiritual, toda essa doutrina, né, espírita, ela é inteligível quando você adota o parâmetro de que existe uma alma pré-existente ao corpo, que ela não é criada junto com o corpo, tá? Com a pré-existência da alma, tudo é explicado natural e logicamente. Sem a sua pré-existência, surgem dificuldades a cada passo. Certos dogmas da Igreja ficam sem justificação. Isso tem conduzido para a incredulidade muitos homens que pensam. A questão foi resolvida afirmativamente pelos espíritos. E os fatos, bem como a lógica, nenhuma dúvida deixam a respeito da pré-existência da alma. Admitida esta, ao menos como hipótese, a maior parte das dificuldades são aplainadas. 110. Então, a resposta a essa pergunta é: como uma hipótese, nós vamos admitir que a alma pré-existe ao corpo, tá? Se a alma existisse antes da formação do corpo, ela tinha individualidade e consciência de si mesma? A não individualidade e a não consciência equivaleriam à não existência. A não individualidade... Olha, essa questão que ele responde aqui, para mim, eu tenho minhas dúvidas quanto a essa resposta que ele deu, justamente por conta das teorias da teosofia, né? Segundo a teosofia, a individualidade ela é adquirida já no reino, quando já está chegando ao reino hominal, né? Até então, até o reino animal, as almas são almas coletivas, almas grupo, segundo eles. Então, ela não tem essa individualidade e também não tem a consciência individual, que essa também é adquirida pelo ser humano. Logo, ou Kardec está se tratando só da alma humana, ou como teoria geral, ele está indo bem para longe da teoria da teosofia, tá? 111.
Antes de unir-se ao corpo, a alma já havia realizado algum progresso ou se encontrava estacionária? O progresso anterior da alma tanto é demonstrado pela observação dos fatos quanto pelos ensinos dos espíritos. Então, é justamente a alma-grupo vai evoluindo até que ocorre a individualização e ganha-se a consciência, livre-arbítrio, todas essas características são já do reino nominal. 112. Criou Deus as almas moral e intelectualmente iguais? Ou teria feito umas mais inteligentes e perfeitas do que as outras? Se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas do que as outras, tal preferência seria inconciliável com a sua justiça. Toda a teoria de Kardec, toda a doutrina espírita está assentada sobre alguns pilares, tá? Então, os pilares seriam a justiça soberana de Deus, a bondade soberana de Deus, a inteligência suprema de Deus, né? Então, tudo que viola qualquer uma dessas bases, desses pilares, é rejeitado, não é divino, não é considerado divino. Então, ele diz que se Deus houvesse criado alguma coisa, uma alma mais perfeita que a outra, isso contraria o senso da justiça divina, da justiça soberana, tá? E aí entra uma grande e abismal diferença com as crenças dos evangélicos, né? Que acham que Deus pode tudo, que a gente não tem essa coisa de justo. Se Deus quer criar um perfeito, outro imperfeito, é desígnio dele, a gente não tem que entrar nesse mérito. Certo? Então, eles recusam a razão humana perquirir as intenções da divindade, tá? Certos ou errados? Eu estou falando aqui só para mostrar aonde residem as diferenças entre as teorias, né? A teosofia, né? O esoterismo, agora os evangélicos, né? E eu nem sei se os católicos estão dentro disso aqui, mas eu sei com certeza que os evangélicos estão. Então, vamos lá. Criou Deus as almas moral e intelectualmente iguais ou teria feito umas mais inteligentes e perfeitas do que outras? Então, se Deus as houvesse feito umas mais perfeitas do que outras, tal preferência seria inconciliável com a sua justiça. Todas são criaturas suas. Por que, então, isentaria estas do trabalho que impõe àquelas, a fim de alcançar a felicidade eterna? A desigualdade original das almas seria a negação da justiça divina. Quer dizer, então, o parâmetro é o parâmetro humano de justiça, né? Que está muito ligado à equidade. 113. Se criadas iguais, como explicar a diversidade de aptidões das almas e as naturais predisposições que notamos entre os homens? Aí ele responde: tal diversidade é resultante do progresso realizado pela alma antes da sua união com o corpo. As almas mais evoluídas em inteligência e em moralidade são as que viveram mais e progrediram antes da presente encarnação. Porque Deus não cessa de criar, tá? Então existem aqui na Terra almas milenares que já encarnaram milhares de vezes e almas ainda recém-individualizadas, digamos assim, que ainda estão na brutalidade, né, dos instintos. 114. Qual o estado da alma originalmente, ou seja, na sua origem? Como é que é a alma? Elas são criadas simples e ignorantes. São os espíritos, né? Ele está dando como alma, mas é espírito. Os espíritos são criados simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem noção de bem e do mal, mas com igual aptidão para tudo. Inicialmente, encontram-se numa espécie de infância, sem vontade própria e sem a perfeita consciência da sua existência. Tá vendo aqui?
sem a perfeita consciência da existência. É o estado ainda da evolução que não chegou ao reino nominal. Pouco a pouco, ela vai se desenvolvendo, o seu livre-arbítrio, do mesmo passo que as suas ideias. Ele remete aqui para as pessoas, quem quiser, né, se informar mais, que vá para o Livro dos Espíritos e leia as questões 114 e seguintes. Esse progresso anterior foi feito com a alma propriamente dita ou em precedente existência corpórea? O ensino dado pelos espíritos a esse respeito, bem como o estudo dos diversos graus de adiantamento do homem na Terra, provam que esse progresso anterior da alma deve ter sido realizado em diversas existências corpóreas, em número variável conforme o grau atingido. E a prova está na observação dos mesmos fatos que se acham a cada passo sobre os nossos olhos. E aí ele remete para o Livro dos Espíritos, questões 116 e 222, e para a Revista Espírita do ano 1862, páginas 97 e 106. Ou seja, a bagagem de cada um, ela é proporcional à quantidade de encarnações e experiências que o espírito foi adquirindo. Acho que aqui, em nome da coisa resumida, né, que Kardec quis fazer, fez uma confusão entre espírito e alma, porque são coisas distintas. Digamos que a alma é o espírito encarnado, e ele trata ali a alma como um espírito tanto encarnado quanto desencarnado. Tá? E isso não sou eu que estou dizendo, está na própria codificação, quando ele vai sendo chamado a definir espírito e alma, a conceituar melhor, e aí ele faz essa distinção, que a alma seria o espírito encarnado. Pelo que eu estou lendo aqui, parece que ele está tratando a alma como o espírito que ainda está sujeito às encarnações, certo? E aí sim, isso teria, digamos assim, uma identidade com os princípios da teosofia, em que a trindade, que seja nós, né, esse corpo de três faces, de três componentes, quando ele se liberta desses três componentes e segue, que é o fenômeno da segunda morte, ele se liberta, é a alma que se funde ao espírito, né? Então, larga o corpo da carne, depois larga o corpo dos desejos, que é os sentimentos, depois o corpo mental, e segue só o espírito, né? A luz, essência, nós, tá? Então, eu espero, não sei se ficou muito claro, até porque eu mesma não estou muito certa com essas, não querendo ser melhor do que Kardec, gente, está longe de mim. Isso. A questão é que eu achei contraditória, talvez seja uma questão até de tradução, contraditório com o que ele mesmo fala em outras passagens da codificação, em que ele diferencia espírito. O espírito é criado simples e ignorante, né? O espírito vai evoluindo até que venha a individualização. Isso está tudo na codificação, no Livro dos Espíritos. Então, eu estou achando estranho ele dizer que a alma só se concebe a alma individualizada e consciente, tá? Isso seria negar a alma dos animais, as almas das plantas, as almas do reino mineral, e toda a criação tem alma, ânima. Claro que nem sempre a ânima, que é a alma, é movimento, né? Nem sempre. Uma pedra não se movimenta, mas não deixa de ter a sua alma. O próprio planeta Terra tem a sua alma, tá certo? Toda a criação tem uma alma evoluindo e tudo evolui junto. Essa transição planetária que tanto se fala no meio espírita nada mais é do que a evolução da alma da Terra. E com ela vamos todos nós que à Terra pertencemos. Quem conseguir vai para o mesmo peso atômico, para o mesmo padrão vibratório, para a mesma frequência espiritual da Terra. Quem não conseguir vai ter que ir para outro planeta em que o seu peso atômico, a sua frequência, o padrão vibratório seja compatível.
não é penas eternas, não é castigo de Deus, não é nada. É uma questão de lei de atração e repulsão, lei física. Toda lei física, toda lei moral vem de Deus, né? Portanto, elas não podem se contradizer. Isso tudo está em vídeos aí no canal, em várias playlists, tá? Isso que eu acabei de dizer das leis morais, leis físicas, você vai achar num vídeo que eu vou botar aqui o caso, que é Ciência e Religião. E a questão da alma, da individualização da alma grupo, nos estudos de André Luiz, quando eu falo de automatismo, eu me refiro à questão da mônada, que é como os teosóficos chamam essa alma grupo recém-criada, tá? E toda a sua evolução. Então, quando vem no Lavas Mentais, automatismo, está na playlist da série Nosso Lar, que eu também vou deixar card por algum lugar aqui, tá? Então, não é por falta de assunto. E outras coisas estão no próprio Principiante Espírita, que a gente presume que se você chegou aqui neste vídeo, você está acompanhando. Se não, você volta e acompanha essa playlist desde o início, porque ela é sequencial, é que nem matemática. Você só vai chegar na equação de segundo grau se você primeiro aprender a somar e diminuir. Então, o Principiante Espírita, ele é uma playlist que você tem que assistir os vídeos na sequência, tá certo? Gente, obrigada por estarem aqui, por me assistir, por terem paciência e até a próxima.